Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início aí à retomada dos leilões, né? Que a gente cobre aí toda semana. Então, dia 16 e 18 de novembro, vamos dar uma olhada no que aconteceu. A semana foi caracterizada, como vocês já sabem, por uma leve relaxada das taxas, uma retomada muito tênue. Então, o que o Tesouro fez? O Tesouro começou a ofertar um pouco mais dos outros papéis. Ele ofertou, aliás, um pouco não, bem mais. Vocês vão ver aqui. NTNB 26, Tesouro, IPCA com juros 26, 1 milhão de papéis ofertados, volta a 1 milhão vendidos, quase 4 bilhões, numa taxa acima de 5. Então vejam como essa taxa é boa. Os outros vencimentos. Então, a IPCA 26, parte curta da curva, IPCA 30, parte intermediária da curva, 750 mil papéis ofertados. Aqui o Tesouro diminuiu um pouquinho a quantidade, né? Então, o que isso significa? Que o Tesouro ainda prioriza o que consegue vender mais, né? Ou seja, o prazo mais curto. Que o mercado, como a curva está invertida, o mercado está valorizando bastante mais o prazo curto, curtinho ali, para ter a grana de volta o mais rápido possível e reinvestir. Então, 2030, quase 3 bilhões, e nos 55, apenas para constar 50 mil papéis, só para não precisar anular o leilão, tá? E taxas novamente acima de 5%. Vejam como não há prêmio também nos leilões, pessoal. Lembram quando a gente comenta as taxas iguais, que praticamente não tem prêmio pelo prazo? Pois é, ó, 5,24% no 26, 5,25% no 30 e 5,29% no 55. Um prêmio de 5 basis points no 55 com relação ao 26, quer dizer, 30 anos de prazo para você ganhar 5 basis points. Né? Não tem prêmio, certo? Então, por isso, então, o prazo curto. NTNF, pré-fixado com juros, pessoal. E aí nós temos aqui um aumento de oferta na volta 1, na volta 2 não houve negociações e o mercado comprou tudo. Comprou tudo. Apesar de uma matéria dizer o contrário, a opinião de um analista, dizer que os prefixados de prazo mais longo, que eles simplesmente não estão pagando a curva de juros. Lê do engano, né? Lê do engano. Depois nós vamos pontuar isso num vídeo específico que eu vou mostrar e aí quando fizer o link vai ficar bem claro para vocês. Mas sim, tá? Os institucionais estão comprando prefixados longos e estão comprando o que o Tesouro Nacional oferece. Olha aqui, 750 mil papéis no prazo de 27, 750 mil no prazo de 31, com taxas aí de 11,9% e 11,78%, curva invertida aqui, certo? Mas eles compraram tudo, compraram tudo. Prefixados sem pagamento de sem o pagamento de juros semestrais, prefixados principais, por assim dizer, o Tesouro aumentou um pouquinho a oferta, 2 milhões em cada prazo. O de julho de 23 não vendeu tudo, mas vendeu ali 85%, se estou exato. Fazendo aqui de cabeça rapidinho, aproximadamente isso. No prazo de 22, pessoal, taxa de 10%. Abril do ano que vem. Abril do ano que vem. Então, é um papel aí de menos de 6 meses. Então, nós temos uma Selic implícita aqui de 9,75. 9,75 para abril do ano que vem. Tá? Para julho de 23, aí eu já acho um pouquinho adiante demais para a gente conseguir prever a Selic, porque tem bastante prêmio aqui. 2,22%. E curva invertida, né? O que acontece? Esse prazo intermediário aqui está com taxa mais alta que o prazo longo, mas também está com taxa mais alta que o prazo curto. Então é uma inversão seletiva, pessoal,
vejam que não é tanto quanto os prazos curtíssimos lá que estava no começo desse distúrbio da curva, né? Quando a curva inverteu, né? Já não está mais com aquela característica. Agora é o prazo mais ou menos do meio que também é curto, né? Julho de 23 tá ali, é menos de 2 anos. E o Tesouro Selic, grande estrela, pessoal, grande estrela dos últimos leilões, vendeu, olha aí, ó, um pouquinho menos de um terço no prazo de 2023 e 2 terços no prazo de 2027. Mas vendeu praticamente 1,5 milhão de papéis, a metade da oferta. Né? Foram mais de 16 bilhões de reais. Né? A taxinha extra está igual, ela está se mantendo nos leilões aí dos últimos 60 dias. E agora vamos dar uma olhada nos nossos dados consolidados. Bom, tá aí a nossa tabelinha. Então, Tesouro Selic aqui, ó, LFTs, 16 bilhões e meio de reais, prefixados 4 bilhões e 700, prefixados com juros 1 bilhão e meio praticamente, arredondando, e Tesouro IPCA com juros 7 bilhões, total arrecadado 29 bilhões 909 milhões de reais. Então, um volume bom, pessoal, um volume bom. Então, o que a gente observa? Do lado do Tesouro, como as taxas aliviaram um pouquinho, saíram daquele pico máximo, ainda estão em patamares muito altos, mas saíram do pico máximo, o Tesouro começou a lançar outros papéis, tá? Começou a vender outros papéis. E o volume financeiro foi um pouco maior agora. E nós observamos por parte dos institucionais. O apetite continua forte no Selic, mas quando vem outros papéis, eles compram também, pessoal. Tá? Então, reparem aqui, ó, por exemplo, a NTNF, que é o prefixado com juros 100%. LTN prefixado como 100, 87,5% e 100%. Aqui eu coloquei como venda relativa, certo? Ou seja, o que o mercado realmente comprou do montante que foi ofertado. Veja que apesar do Selic ter um volume financeiro bem maior, o Tesouro ficou com papéis em estoque ainda, né? Ficou com títulos na prateleira, porque o mercado comprou isso aqui relativamente, né? Teve até um pouquinho de compra na volta 2. E nas NTNBs comprou bastante também. Na volta 1 comprou 100% de todos os papéis e 0,5% aqui na volta 2 dessa NTNB específica, que com certeza é uma necessidade pontual de algum institucional. Mas assim, pessoal, o mercado compra os outros títulos, tá? Então a gente observa já uma curva, uma pizza, melhor dizendo, de alocação mais clara, né? Em que tem uma preferência forte pela NTNB, o Tesouro IPCA, pessoal. Tesouro IPCA, olha aqui, verdinho, né? Tem uma preferência. Claro, o Selic tem sido o volume maior por uma questão de oferta. Mas se o Tesouro ofertasse em níveis financeiros a quantia igual, eu não sei como seria essa curva. Eu acredito que ela seria maior em Tesouro IPCA, tá? Mas isso é só um palpite, tá? Então, qual é a tendência que a gente observa, pessoal? Isso é importante também da gente observar. O volume financeiro em Tesouro Selic está se mantendo aproximadamente igual. E na medida que o Tesouro oferece outros papéis, o mercado compra praticamente o que é ofertado. Né? Com exceção aqui desse prefixado para julho de 23. O resto está comprando praticamente tudo. Então, quer dizer, tem mercado, pessoal. Tem mercado para dívida pública federal. Os institucionais aqui no Brasil continuam comprando forte, certo? E essa pizza aqui dá a informação clara de que se o volume financeiro dos outros papéis não fosse tão baixo, fosse equiparável ao do Tesouro Selic, esse desenho seria diferente, tá? Porque essa diminuição é só comparar com os vídeos anteriores, pessoal. Tem alguns que eu só coloquei a pizza para ilustrar, porque ficava um azul, né? Fechando os 360 graus, quer dizer, só Tesouro Selic, porque foi só o que foi ofertado, só o que fora ofertado.
né? E agora não, agora tem outras opções e o mercado vai nas outras opções, certo? Então eu gostaria de ver assim um leilão em que de repente a fatia do Tesouro Selic fosse desse tamanho aqui em termos de oferta, para ver o que o mercado ia fazer nos outros papéis. Eu tenho quase certeza que ele compraria tudo, que o mercado compraria tudo, certo? Deixa a sua opinião aqui no vídeo se você acha que o mercado também está ávido por Tesouro IPCA principalmente, e em segundo plano prefixados, né? Que essa é o o que eu tô enxergando aqui pelo resultado deste leilão, 7 bilhões. Inclusive o Tesouro IPCA superou os dois tipos de prefixado, né? O principal e o que paga juros semestral, certo? Porque aqui nós chegamos a 6 bilhões e alguma coisa e os IPCAs passaram de 7. Então, pessoal, deixa aí no comentário qual é a sua impressão. Será que o mercado compraria um leilão em que o Tesouro só vendesse Tesouro IPCA? Eu acho que sim. Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.